Oi, gente, boa tarde. Olha nós aí de novo, né? Hoje, que é terça-feira, estamos aí com nossa aula de português e ciências, né? Só que aí nós temos hoje a página 111, 112, 113. E nós vamos falar, gente, de um tema muito bacana que é artigo. Este artigo é utilizado na língua portuguesa quando nós vamos escrever determinadas situações, determinadas contextos, frases e por aí vai. Então, o artigo definido e artigo indefinido são pequenas coisas simbólicas, pequenas letras que ela tem vários significados, certo? Então, primeira coisa, né? Nós temos um texto aqui na 110 falando sobre artigo definido e artigo indefinido, né? Nós vamos ver qual a diferença desses dois tipos de artigo. Vocês vão ler esse texto aqui que fala sobre arrulhos e tem aqui do lado cisne, vocês vão ter que ler aqui. Depois eu tenho a seguinte, a palavra dá a ideia de algo que é indefinido. Quando você fala assim, eu vi uma vaca andando pela rua da minha casa. Quando você diz poderia ser usado determinado que eu estou vendo, mas você não sabe essa vaca como era. Você sabe que é uma vaca, um bicho, um animal determinado por nome de vaca. Então, eu tenho essa palavra aí, e uma, né? Uns e umas, que dá uma questão de interpretação de algo indeterminado. Eu não sei, na verdade, quem é o que está sendo relacionado. Então, nós temos aqui já as, os e as dão ideia de definição. Quando vocês veem assim, o cachorro do meu amigo. Aí eu já estou definindo quem é aquele animal e de quem é a pessoa. Por isso que nós chamamos ele de definido. Eu estou definindo. A caneta de Antônio, pronto, já sei que a caneta, o objeto é definido que é de Antônio, então não é de outra pessoa mais. Isso denomina-se de artigo definido. Eu estou definindo. Quando você fala o gato, a gata. Então, os dois são a mesma espécie, porém, eles têm um gênero, né, diferenciado. Então, é definido. Certo? E aí nós temos aqui as águas, o cisne, um berço. Veja que tudo aqui, ou seja, eu tenho as águas de onde, né? Que no texto está definindo onde é essas águas. As águas do rio São Francisco, as águas do rio Itaipoca, que eu não sei de onde fica. Certo? Todos são artigos. Artigo é a palavra que acompanha um substantivo. Professor, o que é um substantivo? Minha gente. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Caderno, lápis, borracha, casa, tudo que você der nome é substantivo. Designando-lhe os gêneros e o número. É preciso, quando eu digo assim, as páginas do livro. Veja, eu estou definindo que são as páginas de um livro e que são várias, então aí eu estou definindo o gênero, que é em número a quantidade de páginas. Então, aqui é muito fácil, básico de entender, certo? Artigo pode ser, olha a tabelinha, definido o, a, os e as. Indefinido, uma e uns. Ok? Então, básico, fácil, né? E aí nós temos a questão, pessoal, nós temos a questão na página 111 que diz assim, vocês vão ter que ler o texto, o cravo e a rosa, e vocês vão circular todos os artigos definidos e todos indefinidos. Aí depois aqui embaixo vocês vão ter aqui, ó, artigos definidos, aí vai botar quem é do texto, vai colocar aqui quem foram eles, que você circulou, e os indefinidos também que estão aí. Número 2, da página 111. Circule os artigos, você vai circular o, a, os e as, uma, uns, e nesse caso ele está pedindo aqui os artigos definidos, certo? Indefinidos, vão circular todos na frase. Só que lá dentro do quadrinho vocês vão colocar. Tem a letra A, por exemplo.
A quermesse da escola foi animada. A quermesse. Eu vou olhar se este A é artigo definido ou se é artigo indefinido. Aí você vai ter que colocar o de, se for definido, e o I, se for indefinido, mas tem que circular na frase. Nós temos na 112, número 3, complete a fábula com os artigos adequados. Vamos lá. A raposa e a uva. Aí eu tenho o primeiro quadrinho. A raposa, faminta, estava passando por uma parreira carregada de uvas, com vontade enorme de comê-las. Começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. Então, o que acontece aí? Você vai completar esta fábula colocando artigos definidos. Você vai colocar o, você vai colocar a, você vai colocar os, as, uma, uns e umas. Então, é esta questão que vocês têm que relacionar, gente. Não é ficar, ai meu Deus do céu, não sei, ai onde é que está? É questão de leitura. Tem que ler o texto, refletir, minha gente. Número 4. Circule. Aí tem gente que é louca, vai lá pintar, vai lá marcar X. Circular é fazer em volta da palavra ou da letra, seja lá o que for. Circule e classifique os artigos, se ele vai ser definido ou indefinido. Então, eu tenho a primeira frase da letra A. O clima na Terra não é sempre igual. O clima. O artigo aí, gente, é ó. Aí eu vou vir aqui no contexto da aula e vou dizer se ele é definido, se ele é indefinido. Vai escrever isso aí. Artigo indefinido, artigo definido. É questão de observação. Entenderam? Então não tem nada de coisas difíceis aí de vocês fazerem. Já no número 5 da página 113, é diferente. Vocês têm que pintar os quadrinhos com essas cores que estão aí. Se alguém tiver livro com xerox, felizmente, tem que ir na casa de um colega, correr e pedir. Aí vocês vão fazer o seguinte, aqui o primeiro amarelinho diz assim, ó, para artigo definido, masculino e singular. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui umas tesouras. Que cor eu vou pintar? Umas tesouras, minha gente, umas artigo indefinido. Feminino, porque tesoura é feminino. E como eu estou falando umas, é várias. Então, é feminino plural. Vocês vão ver isso aqui direitinho. Certo? Do mais, um cheiro, né? E mais tarde, 2 horas, estaremos na live aí, todo mundo na expectativa. Tchau, gente.